Amados e meus amigos, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor seja com todo mundo. Quero também registrar o meu enorme prazer, minha honra de estar aqui. Eu falei ontem, repito, eu nunca fui convidado para nada pela Igreja Batista Central. A Igreja Batista Central nunca me convidou para absolutamente nada. Eles sempre me convocam. Toda e qualquer notificação da IBC para mim me vem na hora o espírito do Capitão Nascimento e eu digo missão dada, missão cumprida. Então é sempre uma honra estar aqui. Quando o meu nome foi apresentado no presbitério local, na igreja onde eu sirvo, Igreja Batista Lírio Armação, e foi aprovado para a ordenação pastoral, eu também tenho formação na área teológica, também sou bacharel em teologia, e aí depois disso a gente foi apresentado, e quando foi confirmada a ordenação pastoral, os pastores me perguntaram, tem algum pastor, alguns pastores que você gostaria de chamar para participar? E eu disse, olha, o que não pode ser negociado é a presença do pastor Jadson Limeira. Isso falei com muita tranquilidade e liguei para ele dizendo isso e tive a honra de ser ordenado sob a imposição de mãos e oração direta do pastor Jadson Limeira, porque é uma referência para mim e acredito que para todos que o conhecem. Então fica aqui mais uma vez o meu tributo, meu protesto não só ao senhor, mas todo o corpo pastoral da IBC, que se fez representado massivamente lá naquele evento, e até hoje eu guardo essa honra comigo, e isso nunca será esquecido. Agradeço a pastora Geisa, que sempre tão carinhosa, junto com o pastor Painho, desculpa, vocês não são tão íntimos assim dele, o pastor Aziel Gondim, sempre de forma absolutamente carinhosa. De fato, eu tenho uma irmã aqui, a Sara, tenho o Renato, meu cunhado, tenho 2 sobrinhos. Posso dizer isso de forma biológica, mas muito mais de forma espiritual. Eu tenho uma família na IBC. Então, fico muito agraciado de estar podendo ter essa oportunidade. Para mim é uma honra da qual eu sei bem, eu não sou digno, mas agradeço a misericórdia de vocês. Antes de a gente ler o texto, vou falar um pouquinho e mostrar algumas coisas para vocês. Eu queria falar também desse livro. Esse livro é o primeiro livro que eu escrevi, tá? A gente está no processo de conclusão do meu segundo livro, então não vou dar spoiler do segundo, mas vou falar do primeiro. Chama Cartas aos Pecadores. É um livro que eu escrevi no ano de 2019, a gente lançou no ano de 2019, eu e o pastor Douglas Gonçalves. E o pastor Douglas Gonçalves é pastor da Igreja Família de Zascope e é líder do Ministério de Zascope. Não sei quantos já viram esse canal no YouTube. Lá a gente faz um quadro chamado Você Entendeu Errado, que a gente responde perguntas e esclarece textos bíblicos que são de conhecimento geral, e a gente dá pequenas explicações trazendo um entendimento à luz de uma hermenêutica mais trabalhada, de uma exegese, embora seja muito bem humorado, bem leve e de curta duração. Quem nunca assistiu um vídeo do Você Entendeu Errado aqui? No final do culto eu vou chamar vocês para aceitar Jesus aqui na frente, para ver se convertem de verdade, mas se puderem, eu sempre peço isso, anota aí, para depois procurar no YouTube, Você Entendeu Errado. Tenho certeza que vai te edificar, porque esse é o propósito que o Senhor colocou no nosso coração, e a gente tem recebido feedbacks maravilhosos, de pessoas que assistem e despertam sede no coração e vontade de ler e estudar mais a palavra a partir daquilo. E por favor, quando terminar todos os vídeos, ou qualquer vídeo que você assistir, corra para a Bíblia e veja se eu estou mentindo. Desafie. Não aceite tudo que eu falar nos vídeos, nem aceite tudo que eu falar hoje. Duvide de mim. E sempre tenha a Escritura, tenha a Bíblia como prova cabal de fé e como sua certificação. Ouça o que eu disser, mas corra para a Bíblia para certificar. É o que eu sempre tenho recomendado. Esse livro a gente escreveu a partir de uma série de aconselhamentos. A gente recebia inúmeros pedidos de aconselhamentos por e-mail, cartas, pedidos de desespero, pessoas que não tinham como confessar seus segredos inconfessáveis a lideranças locais, a amigos, pelo medo da exposição, pelo medo da represália, pelo medo da reprimenda, uma série de fatores, muitas vezes usando de anonimato, escrevia para a gente, falando as coisas mais íntimas e complicadas de se falar. Por exemplo, vícios em pornografias de pastores, líderes com dúvidas acerca da sexualidade, adultérios. E as pessoas diziam, pelo amor de Deus, me ajude, socorro.
A gente começou a enviar cartas e depois o Espírito Santo tocou em nosso coração para compilar algumas dessas principais cartas nesse livro. Então esse livro se chama Cartas aos Pecadores. A gente tem aqui 10 cartas, que a gente tirou os aspectos pessoais e colocou ela de modo mais genérico, que a gente enviou para diversas pessoas e a gente colocou aqui. Então aqui você vai encontrar carta a um viciado em pornografia, carta a um adúltero, carta a um homossexual, carta a um invejoso, carta a um maledicente, carta a tudo quanto é tipo de gente. Tem carta para tudo quanto é tipo de pecado. E eu digo sempre que se você não se enquadra em nenhum deles, eu vou pedir que você aguarde a versão 2, que a gente vai lançar carta a um mentiroso, e essa certamente vai lhe pegar. Então, eu trouxe alguns exemplares aqui também, mas acho que eles já encerraram, a gente separou esse para o sorteio. Eu quero fazer o sorteio de uma maneira diferente. Eu quero saber se tem alguém aqui que faz aniversário no dia 22 de abril. Somos xarás de datas, então. Como é seu nome? Leandro, muito prazer, meu irmão. 22 de abril só nascem os melhores. Poxa, que maravilha. Benção, meu irmão. Deus te abençoe. Pô, mas só tem esse, velho. Ô, Leandro, quando você terminar, empresta ela, na moral. Dividam aí, viu? Então é isso, gente. Para não tomar mais tempo, ontem a gente teve uma conversa muito legal, muito agradável aqui, acho que ficou gravada nos canais aqui da igreja, e a gente conversou sobre a importância da leitura de uma forma geral para o cristão, sobre como é importante o cristão ser um leitor habitual, um leitor ávido. Deus tinha diversas formas de se revelar. No ano 3000 a.C., se ele quisesse, ele inventaria um smartphone, faria uma selfie, uma live. Ele poderia fazer isso. Ele pode fazer isso. Deus pode fazer o que quiser. Deus podia se revelar das formas mais variadas ao mundo. Ele podia abrir o céu e começar a falar, bradar, e todo mundo tem que ouvir. Ele escolheu se revelar de forma mais otimizada, inerrante e infalível, por meio de um livro, que a gente conhece como Bíblia. Então é dever do cristão ser um leitor. É preciso que a gente tenha esse hábito, essa cultura de leitura. Ah, mas a Bíblia é um livro muito complicado. Concordo. Pega uma versão mais atual. Vai para a NVI, vai para a NAA, Almeida século 21, NVT. Tem diversas traduções. Ah, mas eu não sou bom com leitura. Pega áudio. Coloca áudio. Tem 1 milhão de possibilidades. Você ouvindo no carro, no Spotify, no Deezer, tudo tem. Ah, mas eu não tenho paciência para ouvir áudio. Você então vai para o inferno, não tem problema. É uma opção também. Você está querendo. Mas, assim, é preciso a gente entender que temos responsabilidades a cumprir. Tá bom? Precisamos ter acesso e acessar a revelação mais profunda, mais infalível, mais inerrante do que é o poder de Deus e do que é a sua mensagem. Hoje, eu vou aprofundar e vou afunilar, vou subnichar. A ideia hoje é falar sobre como nos aproximamos de Deus através da leitura. E eu queria falar mais especificamente acerca de um livro. Ontem eu falei sobre livros, sobre possibilidades. Ontem eu li O Pequeno Príncipe aqui no púlpito. Isso é uma maravilha. Eu sempre sonhei em pregar lendo O Pequeno Príncipe. Ontem eu pude fazer isso. Hoje eu queria falar especificamente sobre a Bíblia. Passa, por favor. O texto básico que eu queria ler com vocês. Lucas 4, 16 ao 21. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado ele entrou na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler, então lhe deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente, sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Na sinagoga, no dia de sábado, Jesus entra, toma esse livro e parte desse livro e começa a falar uma escritura desse livro. Toma ele como verdade absoluta. Jesus não contesta: será que isso era verdade?
Será que o que a gente leu aqui é verdadeiro? Jesus não contesta isso. Jesus parte de um pressuposto. Tudo o que está escrito aqui é verdadeiro. Tudo que está escrito aqui é infalível. E Jesus estava avocando para si, numa visão humana, quase que se arrogando, dizendo: hoje, em mim, vocês estão vendo tudo isso aqui ser cumprido. Em outro texto, no João capítulo 5, verso 9, ele vai dizer: vocês examinam as Escrituras, vocês gastam a vida examinando esse livro. Vocês leem isso aqui todo dia, vocês merendam esse negócio aqui com farinha, todo dia. Por quê? Porque vocês julgam ter nela vida eterna. E vocês estão certos. Uma coisa que vocês não sabem é que elas testificam de mim. Eu sou o cumprimento de tudo que está escrito aqui. Então Jesus vai deixando isso. E há uma pressuposição em tudo que Jesus fala. A Bíblia é verdadeira. Quem concorda com isso, que a Bíblia é verdadeira? Que a Bíblia é infalível? Ok. Eu queria que vocês baixassem um pouco a guarda e eu vou compartilhar com vocês algumas inquietudes que eu tive na Bíblia, com a Bíblia, ao longo de toda a minha vida. Eu sou crente desde sempre. Já li esse livro algumas vezes inteiro, repartido, fragmentado, de trás para frente, frente para trás, cabeça para baixo, cabeça para cima, diversas versões. Nem sempre essa verdade que nós estamos compartilhando aqui foi algo tranquilo e remansoso na minha mente. Nem sempre. E eu vou compartilhar com vocês qual o caminho que eu trilhei até chegar na convicção que tenho hoje, a mesma que vocês. A Bíblia é infalível, a Bíblia é verdadeira. A questão é, passa, por favor. Por quê? Já parou para pensar isso? Você já se fez a pergunta? Por que eu creio na Bíblia? Por que eu creio na Bíblia? O pastor Leonard Ravenhill falou uma vez que a Bíblia ou é absoluta ou é obsoleta. Pense no que é a Bíblia. Pense no que é a Bíblia. A Bíblia é um livro impositivo. Ela se arroga dentro da posição de eu sou a palavra de Deus. Olha que beleza, olha a humildade da Bíblia. Eu sou a palavra de Deus. Imagine o seguinte: você conhece o conteúdo da Bíblia, sabe os juízos que a Bíblia preleciona e prevê para quem não segue o que está escrito nela. Você sabe isso. Então vamos lá. Se você acredita na Bíblia, mas não a segue, você sabe o perigo que você está correndo? Você sabe como é perigoso não seguir a Bíblia, partindo do pressuposto que ela é verdade? Se a Bíblia é verdadeira, você tem que fazer o quê? Você tem que seguir, porque senão você está o quê? Condenado. Vocês concordam comigo? Mas vamos lá, e se você não acredita na Bíblia? Se você não acredita na Bíblia, na boa, se você tem um pingo de caráter, combata ela. Vai na rua gritar, salve seus familiares. Tem sobrinho seu, filho seu, que pode estar perdendo a vida, perdendo a juventude, vivendo como fanático, vivendo como louco, porque está acreditando nessa falácia desse livro aqui. Tem gente que mata pela Bíblia. Então, se você tem plena convicção de que a Bíblia é uma mentira, você tem o dever moral de combater ela. Você tem o dever moral de tentar alertar as pessoas que você ama, dizer, cara, pelo amor de Deus, você está maluco, pô. Domingo de manhã, você está fazendo o quê na igreja? Esse livro é mentiroso. Eu quero dizer para vocês, ou a Bíblia é absoluta, ou a Bíblia é obsoleta. Uma pessoa minimamente honesta não tem como ser murista, não tem como ficar em cima do muro, não tem como ser imparcial acerca da Bíblia. Ou você tem que seguir, ou você tem que combater. Porque tudo isso pode custar a sua vida, a felicidade da sua família e das pessoas que você mais ama nesse mundo. É importante a gente pensar nisso. A questão é, nós em comum temos uma premissa, a Bíblia é verdadeira. Por quê? Eu vou compartilhar com vocês algumas dúvidas muito sinceras e argumentos muito contundentes que eu tive para nem sempre ter essa certeza. Isso aqui é muito honesto. Então pode ser que em alguns momentos eu confronte muito algumas coisas de vocês. O primeiro argumento que eu sempre tive na minha mente,
e acredito que passou na mente de 99% das pessoas aqui. Passa, por favor. Por que eu vou crer na Bíblia? Um dado estatístico antes. Por que a Bíblia é tão superior a outros livros? Por que a Bíblia é melhor do que Machado? Por que a Bíblia é melhor do que O Pequeno Príncipe? Por que a Bíblia é melhor do que Dom Casmurro? Por que a Bíblia é melhor do que Irmãos Karamazov? Por que a Bíblia é melhor do que O Estrangeiro? Por que a Bíblia é melhor do que Romeu e Julieta? Do que grandes clássicos da literatura? Esse dado aqui é extraído dentre os anos de 1885 até o ano... Não, 1850 até o ano de 1985. Dentre esse período, 1850 a 1985, foi catalogado a venda, a comercialização, não estou falando de distribuição gratuita, de 6 bilhões, 1816 até 1985, 6 bilhões de Bíblias foram vendidas, fora as distribuídas gratuitamente. Isso é dado de uma universidade britânica. 6 bilhões de Bíblias. É o livro em catálogo mais distribuído do mundo, mais vendido do mundo. Ano após ano, ela continua como recorde. Ano após ano, as vendas só aumentam do número de Bíblias. Ano após ano, a distância entre Bíblia e o segundo lugar só aumenta. Cada ano, mais Bíblias são vendidas, fora as distribuídas. A gente conhece 1 milhão de projetos missionários que distribuem Bíblias gratuitamente, que fazem trabalhos voluntários de tradução da Bíblia para outros idiomas, ainda sem versões oficiais da Bíblia. Esse trabalho não está catalogado aqui. O que está sendo catalogado aqui é Bíblias vendidas. Vamos comparar com outros livros de imensa distribuição. A Bíblia, nesse corte de período, e só as vendidas, a gente tem 6 bilhões. O Alcorão tem venda proibida. O Corão pode ser vendido. Ele mesmo se proíbe de ser vendido. É distribuição gratuita. Ele tem 6 milhões de exemplares distribuídos. 600 milhões de exemplares distribuídos. Gente, eu sou de humanas. Advogado sabe contar até 20, que é a proporção dos honorários. Então, entre o que eu falar e o que está escrito, privilegio o que está escrito. Tá bom? Eu escrevi justamente porque eu não sei contar. Então, tem o meu filho que conta por mim. Alcorão, 600 milhões de exemplares distribuídos. O livro vermelho da China, porte obrigatório, com as falas principais de Mao Tse Tung, as falas ideológicas. Os chineses, todo lar precisa ter um livro desse. Ele teve 900 milhões de exemplares distribuídos. O Xinhua, que é o dicionário chinês, que verte a transliteração entre o chinês e o alfabeto arábico, que é o nosso, ele tem distribuição gratuita, ele tem 400 milhões de exemplares distribuídos. O livro de Mórmon, um dos mais distribuídos no mundo, tem 120 milhões de exemplares distribuídos, entre gratuitos e vendidos. Por que a Bíblia é tão superior? Por que tem na Bíblia? O que tem na Bíblia para alcançar um número estratosférico desse? O que faz a Bíblia ser tão desejada, ser tão consumida, ser tão lida ao longo de todo o mundo? Abrir um livro fácil, gente? É fácil ler Bíblia? É não, filho. Se for as versões de maior circulação aqui no Brasil, piorou. Você não consegue ler Bíblia sem um dicionário do lado. O que é séquito? Chocarrice. Quieta, um negócio difícil danado. Como a Bíblia consegue ser tão superior? Passa, por favor. E aqui eu vou entrar nesse âmbito, problemas, nas principais inquietações que isso pode trazer para a gente. O principal problema da Bíblia: por que a Bíblia é um livro tão bom assim, se ela foi escrita por... Ah, tu nunca se perguntou isso. Nunca teve aquele ateuzinho chato, militante, para perguntar isso a você. Para com isso, cara. A Bíblia foi escrita por homens.
Primeira resposta mais óbvia é, claro, javali não sabe escrever. Então, precisava de homens para escreverem. Beleza. Mas isso te satisfaz? A mim não. Porque se Deus é tão poderoso assim, ele poderia escrever? Não poderia? Problema. Vocês sabem qual foi a parte da Bíblia que foi escrita diretamente por Deus? Qual foi? Os 10 mandamentos, o decálogo. Deus escreveu com o próprio dedo dele. Vocês lembram o que aconteceu naquele contexto lá? Vamos lá, pergunta bíblica. Do decálogo, dos 10 mandamentos, na ordem, qual era o primeiro mandamento? Espera aí, eu vou contar de 1 até 3, vocês falam juntos. 1, 2, 3 e... É bom que vocês gostam de errar em conjunto, assim. Isso é bonito de vocês. Gente, Êxodo 20. O primeiro mandamento não é amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Isso é catequese católica, tá? O primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É o resumo de todos os mandamentos. Belezinha? Amarás o teu Deus, amarás o teu próximo. Isso é o resumo. Jesus chama isso de o primeiro mandamento, a palavra grega proton, que é a essência dos mandamentos. Beleza? Mas o primeiro que está escrito lá na ordem dos 10 é: não terás outros deuses diante de mim. Moisés recebeu isso da mão do próprio Deus. Deus escreveu: não terás outros deuses diante de mim. E quando Deus termina de escrever, vai assim: Moisés, tem um negócio, a gente está aqui só eu e você, beleza, está tudo bem, mas não sei se você está lembrado, tem um povo lá embaixo, né? Tem, deixa eles tranquilos lá, está tudo certo, Deus. Tá não, filho. Desce lá que eles endoidaram. Quando eles chegam lá, quando Moisés chega lá, ele encontra um cenário. Vocês lembram qual era o cenário que ele está encontrando lá? O povo está gritando: Arão, chega aqui, meu filho. O homem que nos tirou do Egito, sumiu. E a gente não sabe o que aconteceu com ele. Aplicou o vazare, hashtag partiu, sumiu. Não sei o que aconteceu com ele. Então faça outros deuses para a gente. Outros deuses? Quem sumiu foi quem? Quem tinha sumido? Moisés. Faça outros deuses. Por que outros deuses no lugar de Moisés? Ó a pulguinha. Aí o povo disse: tá bom, isso está em Êxodo 32. Aí Arão fez assim: tá bom, pega os brincos aí de vocês, pega o ouro, vamos construir aqui. Coloca no fogo e sai um bezerro. Quando o bezerro fica pronto, eles levantam o bezerro e dizem assim: esses são os deuses que nos tiraram do Egito. E aí Arão diz a eles assim: então se santifiquem, porque amanhã a gente vai fazer festa a Jeová, festa a Yahvé, festa ao Senhor. Aí, pera aí, bicho, tem um bezerro lá e amanhã é festa para o Senhor? Que história é essa? A história é essa: Deus não tinha nada a ver com aquilo. Quem é que estava faltando ali? Era Deus? Quem estava faltando nessa festa? Moisés. O bezerro nunca foi feito para substituir Deus. O bezerro foi feito para substituir o verdadeiro ídolo deles, o pastor deles, o líder deles, Moisés. Enquanto o povo está dizendo: o homem que nos tirou do Egito sumiu, então faça outros deuses, levanta os deuses e diz: esses são os deuses que nos tiraram do Egito. No alto do monte Sinai há um Deus bradando: eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim. E o que é que o povo estava fazendo? Tendo outros deuses. O que eu quero dizer para vocês é que diante da distância, que Isaías vai dizer: assim como são mais altos os céus do que a terra, são mais altos os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Diante da distância da inteligência, da grandeza, pureza, santidade de Deus para nós, o que sai direto do dedo de Deus para nós é absolutamente incompreensível.
Sou eu tentando explicar a filosofia de Kant e de Heidegger a uma minhoca. Entenda, querida. O ser e o tempo. A crítica da razão pura. É minhoca olhando. É a gente tentando compreender Deus dentro das nossas caixinhas humanas limitadas. E a gente tentando esgotar Deus. Então, todas as vezes que Deus vai interagir com o povo dessa forma direta, o povo está parecendo mongoloide, minhoca. Outros deuses. É assim que o povo reage. A única vez que Deus resolve escrever com o seu próprio dedo, Moisés pega de tanta raiva e quebra. Não dá, Deus, não dá. Precisamos de algo mais palpável. Precisamos de algo mais acessível. Quem compreendeu a mente do nosso Deus? Não dá. Está distante. Está distante para a gente. E aí vem a nossa particularidade. Deus conhece nosso DNA. Faz por favor. O Levi Vygotsky, que é um dos maiores nomes da pedagogia, se você é pedagogo, se você estudou alguma matéria de pedagogia na tua vida, em qualquer curso que você fez, você teve que passar obrigatoriamente por esse nome. Lev Vygotsky. Um dos maiores pedagogos, maiores nomes, expoentes, um dos gurus da pedagogia. Lev Vygotsky tinha uma teoria de que mais de 80% de tudo que você aprende em toda a sua vida, você aprende por meio da alteridade. Você aprende por meio de outras pessoas. Você aprende com outros. Por que as pessoas, por que a grande maioria, mais de 95% dos mudos são mudos? Alguém sabe? Por que uma pessoa é muda? Porque ela é surda. Ela nunca ouviu. Ela não fala porque ela não ouviu. Você só sabe falar porque você ouviu. Pede a um estrangeiro de fala hispânica e pede para ele falar hispânico. Ele não fala, ele fala o quê? Hispânico. O aparelho fonador dele, a estrutura vocal dele é formada a partir do que ele ouve. Ele não sabe. É a coisa mais difícil do mundo para alguém nativo em outra língua não portuguesa falar cão. Ele vai falar cal. Já viram um gringo tentando falar isso? Esse cal é seu. Mora 30 anos no Brasil e não aprende. Porque ele está consolidado em si, dentro daquilo que ele ouviu de outros. Para a gente é dificílimo falar alguns vocábulos de outras línguas. Aprender francês. Não é nosso isso. Aprender alemão. Tem uns que não sai, bicho. Não sai. Aprender inglês. Aí você tem que falar home filter. Você cospe mais que tudo. Não dá, não é do brasileiro. O brasileiro não tem esse como é dente em inglês? O dente vai junto. É terrível. Você não consegue falar. Porque não é da nossa estrutura do aparelho fonador. O nosso aparelho, perceba, o seu corpo ao longo de sua vida é modulado a partir do que você ouve de outros, da voz das pessoas que estão do seu lado. Tudo que você aprende, depreende na sua vida, você depreende porque outros homens falaram. Deus nos criou assim. E o Vygotsky vai dizer, através dos outros, nos tornamos nós mesmos. A maior parte do comportamento humano é aprendida por imitação. O professor Albert Bandura, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Deus sabe disso, porque Deus nos criou assim. No meio da criação, a primeira vez que depois de dizer, isso é bom, isso está muito bom, isso aqui está bom demais. Gênesis, na versão do poeta brasileiro. Isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais. Criou até o 6º dia. E no 7º dia, descansou e depois olhou para o homem e falou assim... Antes disso, olhou para o homem e disse assim, não está bom. O que não estava bom? Que o homem esteja só. Deus, de propósito, cria o homem para depender do homem. Deus, de propósito, cria o homem para aprender com o homem. Tudo que eu sei sobre direito, para ser professor universitário na área de direito, tudo que eu sei sobre teologia também para ser professor, principalmente das áreas de hermenêutica, interpretação bíblica, exegese, tudo que eu sei, eu aprendi com outros homens.
O que eu sei sobre direito civil, eu aprendi com um livro de direito civil escrito por outro homem. O que eu sei sobre direito penal, eu aprendi com um professor me ensinando na sala sobre direito penal. Até porque eu nunca tive paciência para ler livro de direito penal. Tudo que eu sei na minha vida, eu aprendi com vocês. É assim que o nosso DNA aprende. Não acha que você vai voltar com a tese de doutorado passando 5 dias na Chapada Diamantina sozinho olhando a natureza. Calma lá. A gente tem algum nível de interação com a natureza e aprende coisas ali. Mas o nosso DNA é formatado para aprender uns com os outros. Deus sabe disso. Deus sabe que é muito mais fácil você aprender com um semelhante do que aprender direto do dedo dele. Ele sabe, e ele fez de propósito você para isso. Alguns anos atrás, a Orla de Salvador, a cidade onde eu moro, na capital baiana, foi tomada por um canteiro de obras. Estava reformulando tudo. Minha esposa, muito entusiasta do prefeito, então, em exercício, todos os dias que a gente passava de carro, eu dizia: meu prefeito está trabalhando. Sinceramente, nunca vi seu netinho com a enxada lá. Nunca vi. Conferia. Não, aquele ali é grande demais para ser ele. Não é ele, não. O anão não está aí. Nunca vi esse prefeito trabalhando. Mas alguém tem dúvida que a fala dela é correta? Está certa a fala dela? O prefeito está trabalhando? Tá. Era o prefeito que estava fazendo aquela obra, não era? Era. Ele era o mentor daquele projeto. Ele criou o projeto. Ele determinou a execução. E pessoas comissionadas por ele executaram aquele projeto. Correto? Correto. O projeto tinha um autor, não tinha? Tinha. Era o prefeito. Mas não era o prefeito que estava executando, mas o projeto era do prefeito e a obra era do prefeito. Olha o que vai dizer a Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20. Sendo primeiramente isto, que nenhuma profecia de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia tem apenas um autor, é o Espírito Santo, que comissionou homens inspirados para que eu e vocês entendêssemos diretamente por meio da sua revelação. Eu quero dizer para vocês que a Bíblia é Deus falando no sotaque humano, em uma possibilidade que eu e vocês possamos entender. Então ela só poderia ter sido escrita por homens, porque se assim não fosse, eu e vocês nunca compreenderíamos a verdade que há nela. Deus nos fez para depender de homens. Então dizer que a Bíblia é escrita por homens não depõe em seu desfavor, pelo contrário, depõe em seu favor. Que bom que ela foi escrita por homens, porque só assim eu posso entender. Porque se não fosse assim, a Bíblia só teria um trecho que está lá em Romanos 11, ela seria só isso. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, mas quão deleitáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Deus? Acabou, pronto. Seria só isso a Bíblia. Seria o homem dizendo: entendi nada. Obrigado, Deus falou tudo para mim, entendi nada. É preciso que Deus traga outras pessoas para nos inspirar, e foi isso que ele fez. Então a Bíblia é escrita por homens, porque é Deus se diminuindo para falar no meu e no seu sotaque, no meu e no seu idioma. Passa mais uma vez. Mas os problemas não acabam por aí. Se fosse só isso, estava tudo beleza, né? Vencemos um, mas eles estão só começando. Deixa eu te dizer. Um best-seller, ele tem razão de ser um best-seller. Você acha que do nada uma mulher está lá escrevendo: vou pensar aqui num bruxo, sei lá, tive um sonho aqui com um bruxo voando numa vassoura, jogando um torneio de quadribol e entrando numa escolinha e discutindo qual escola melhor através de um chapéu que fala. Foi isso que deu na cabeça dela? Aí do nada sai Harry Potter. Aí todo mundo: eu quero, vou comprar esse seu sonho maluco. Não. Um best-seller, ele é estudado. A pessoa sabe onde vai atingir. Há um estudo de mercado. Há uma ideia anterior e ela sabe que público vai comprar o livro dela. Ela lança com uma estimativa correta de alcançar um determinado público que vai comprar aquilo. Eu vou dizer para vocês, Harry Potter nasceu para ser um sucesso. O Senhor dos Anéis nasceu para ser sucesso. A pessoa sabia onde estava atingindo.
O projeto foi bem pensado junto com as editoras. Livros assim, livros que fazem sucesso por uma razão. Às vezes o escritor é um gênio da literatura. Não é por acaso que Machado de Assis é Machado de Assis, gente. Ele é um baita de um escritor. Ou era? A questão é, vamos lá. Imagine, eu vou chamar vocês para um exercício imaginativo. Imagine que eu estou chegando no 1º século. Tenho um manuscrito aqui na mão, trago o meu pendrivezinho, lá no século I, tá? Chego na editora, bato na porta e o dono da editora me atende. Diz, ô, tudo bom? Tudo bem, querido? Eu sou Saulo, ou talvez Saulus, no latim. Coloca qualquer nome lá. Muito prazer, senhor Saulo, entre. Queria lançar um livro, rapaz. Aqui para ver se você quer, compra essa ideia comigo. Vamos lançar um livro? Aí ele diz assim, vamos. Qual o nome do livro? Ah, não tem nome, é livros. O nome do livro é livros. Não sei se você sabe, mas o nome Bíblia quer dizer livros. Então, o nome é... Aí ele... Pô, livros? Bíblia? Ah, não, vamos mudar esse nome aí. Bota, sei lá, 50 tons de Bíblia. Não é um nome mais comercial, para a gente vender mais. Quem mexeu na minha Bíblia? Sei lá, bota um nome mais tchan, assim. Não, é Bíblia. O nome é esse. Livros. Ele, já pelo nome não vai vender. Ninguém comprou um livro com o nome Livros. Mas vamos lá, me conta aí. Qual é o enredo do livro? A história, qual é a temática do livro? Não tem uma temática. Sim, tem criação, poesia, narrativa, história, evangelho. Tem fim do mundo. Tem romance. Aí o cara, pô, bicho, complica, viu? Não tem um tema. O nome é péssimo. Você mesmo que escreveu? Não, eu não tenho capacidade para isso. Tá, quem é o autor? Assim, tem uns 40. Aí ele, pô, bicho, 40? É o quê? 100 folhas? Não, mais de 1000. Agora, rapaz, tá, cadê eles? É isso. A maioria já morreu. Assim, tem livro que a gente nem sabe quem escreveu. Tem umas partes dele assim que... Eu podia mentir aqui para o senhor, mas eu vou dizer, eu não sei. Confesso, não sei. Cara, rapaz... Tá, quando foi a última reunião de pauta deles? É isso. A maioria nunca se viu. Sim, algum morreu 1000 anos antes do outro. A gente juntou tudo, entendeu? Assim, uma compilação, uma mega enciclopédia, uma só, assim. O cara, brother... Tá, eles estudaram onde? Qual é a forma, o currículo deles aí? É isso. Tem um que é pescador, outro é boiadeiro. Você não está gostando, né? Vai ser bom, eu juro, cara. Cara, rapaz... Cara, me salve aí, só para eu continuar essa reunião. Tem um personagem principal? Tem um protagonista? Tem. Aí tem. Mas é isso. Ele só nasce bem depois da metade do livro e morre 4 livros depois. Tem problema para o senhor? Gente, na boa. Qual é a chance do camarada dizer, vamos lançar, aposto nesse livro? Qual é a chance dessa editora dizer, gostei da ideia, rapaz, isso vai fazer sucesso? Qual é a chance? Vocês veem alguma chance desse negócio emplacar? Eu vou dizer para vocês, isso é nada perto dos problemas que a Bíblia tem. Vamos entrar nos problemas da Bíblia. Pastor, vai ficar pior, tá? Me desculpa, se não quiser chamar mais, eu entendo. Mas eu vou falar algumas coisas aqui. A linguagem da Bíblia é ruim. Ezequiel escreve coisas como nós vai, nós foi.
Ezequiel é péssimo. A Bíblia tem alguns livros que são um primor de literatura. No hebraico, no grego. A escrita de Paulo é primorosa. É rabínica. É farisaica, no sentido bom, de preparo. A escrita de Cantares é um primor da literatura primitiva. A escrita de Ezequiel, meu amigo, é complicada. É complicada. Eu acho que assim, algum cantor de pagode da Bahia tinha capacidade de escrever coisa melhor do que ele. No ponto de vista literário. Nós temos que crer que isso é uma revelação de Deus, mas ele escreve muito mal. As histórias são mal... O cara senta na margem do rio Quebal, olha para cima, tem uma roda rodando para o lado, uma roda rodando para o outro. Gente, tá difícil, Ezequiel. Eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Gente, esses textos eu nem quis projetar. Mas assim, no capítulo 23 de Ezequiel, eu não deixo meu filho ler um negócio daquele. Tá bom? Se você comparar, por exemplo, com a letra de Bob Marley, por exemplo, One Love, você acha que One Love é um louvor e que isso aqui é uma letra de proibidão. Na boa. Ezequiel 23:20, eu vou dizer para vocês e vou tentar falar na linguagem mais bonita do mundo. Ele está falando as cidades impenitentes que ele chama de prostitutas como Olá e Olibá. E ele diz, Olibá, os seus amantes, eles tinham membros como de cavalos e fluxos como de jumentos. Aí você lê um negócio desse e diz, glória a Deus, vamos refletir na palavra. Senhor, nos edifica na tua palavra. Aí você abre. Meu irmão, você sabia que a Bíblia tem isso? Vocês sabiam que a Bíblia tem essas coisas? Isaías 64:6 diz assim, as nossas justiças são como trapos de imundícia. Está aí na sua Bíblia. Está aí na sua Bíblia. Porque no original está escrito, ao invés de trapo de imundícia, pano sujo de menstruação. Ai, que lindo. Poético. Fecha, vomita e volta para a leitura. É esse tipo de linguagem que você vê na Bíblia. As narrativas, vamos lá para as narrativas. Qual a chance de vender um livro assim de um cara que sai, recebe um recado de Deus, vai para essa cidade, não vou para outra, pega o barquinho dele, começa a chover, tem uma tempestade, um negócio, joga ele no mar, aí um peixe vai lá e engole ele. Aí ele fica 3 dias na barriga do peixe. E depois o peixe cospe ele está vivo. Sendo que tudo isso é consequência do pecado, que começou porque uma mulher teve uma conversa estranha com uma serpente. Você não sabe se está lendo a Bíblia ou Castelo Rá-Tim-Bum. É complicado. Humanamente falando e honestamente falando, é complicado. As narrativas não são grandes narrativas. A Bíblia não tem temática definida, a Bíblia tem diversos autores despreparados. Gente, Amós diz, nem profeta eu sou, gente. Eu sou um boiadeiro e plantador de árvore. Desconhecido, sem reputação, sem currículo. Qual é a impressão honesta, humana, racional, puramente racional e humana, que se tem lendo isso? Passa aí. A Bíblia parece... Volta aí, acho que tinha uma última frase que eu coloquei. Pronto. A Bíblia parece um livro feito a machadada. A Bíblia não nasceu para ser um best-seller. É fácil entender por que Machado de Assis vende tanto. É fácil entender por que Shakespeare vendia tanto. Porque a obra de Shakespeare é aclamada. Porque eles eram gênios. Mas os escritores da Bíblia não eram gênios. A Bíblia nasceu de uma improbabilidade. A Bíblia nasceu de uma falta de preparo absurda. A Bíblia nunca foi preparada para vender. A Bíblia não foi preparada para dar certo. A Bíblia não foi feita como são feitos os maiores clássicos da literatura. A Bíblia foi feita parecendo que foi a machadada. De um jeito aloprado, assodado. E aí vem a pergunta. Como passa que a Bíblia não caiu no esquecimento? Como é que esse livro chegou na minha mão hoje? Como é que
não relegaram isso aqui? Ah, não esquece isso. Fala. Como é que não aconteceu isso? Como é que ainda hoje a Bíblia vende 6 bilhões de exemplares? Por que ela vende tanto assim? Passa mais uma vez, por favor. Primeiro argumento do ateu Nutella. Claro, né? A igreja manipulou. Será? Pastor Jadson, diga uma instituição no mundo que mais tentou impedir a circulação de Bíblia ao longo da história. Quem foi? Quem mais tentou enclausurar a Bíblia e proibir as pessoas de lerem a Bíblia? Qual foi? A igreja. Irmão, se a Bíblia chegou na minha mão e na sua hoje, eu não sei quem ajudou, mas eu posso dizer quem não ajudou. Quem tentou atrapalhar de tudo que é jeito. A igreja. A Bíblia, principalmente no período da Inquisição, chegou a constar, encabeçar uma lista chamada Index Librorum Prohibitorium. Chama Índice dos Livros Proibidos. A Bíblia chegou a ser proibida em diversos ambientes onde a Igreja Católica tinha poder. A igreja não ajudou. A igreja não manipulou para a Bíblia chegar. Aliás, o que a igreja pôde fazer para que a Bíblia não chegasse, ela fez. Tanto é que o postulado principal da Reforma Protestante, isso no século XVI, foi, gente, sola Escritura. Vamos voltar a ler Bíblia. A nossa verdade está na Bíblia, vamos lá. Porque a Bíblia estava esquecida, enclausurada, alijada do contato com o povo. Não, a igreja não manipulou, tá, Binho? Pouquinhas, em 2 centavos de história, tu conclui isso. Então, o que aconteceu? Veja só, nenhum outro livro na história foi alvo de tanta tentativa de destruição. Eu citei só alguns aqui, só alguns episódios na história. Em 303, Diocleciano, o imperador, determinou a queima de Bíblias em praça pública. Quem tiver Bíblia, traga para queimar, senão eu mato. Em 1199, Inocêncio III, Papa, proibiu e condenou à morte quem portasse Bíblias. O rei Ferdinando II da Espanha queimou 10.000 Bíblias de uma só vez. Alvo de proibições e o principal combate hoje, deboches. Eu não sei quantos fazem pesquisa em universidade. Mestrado, doutorado, pós-graduação, lato sensu. Chega um dia lá, portando uma Bíblia. Chega um dia, no curso de filosofia, e diz assim, o apóstolo São Paulo diz o seguinte, para tu ver o respeito que tu recebe. Não, aqui temos liberdade de expressão, temos que respeitar todos os outros. Bíblia! É assim. É assim. Bíblia é sinônimo de anti-intelectualidade. Por que ela vende tanto? Por que ela continua sendo tão contundente na nossa sociedade? Passa, por favor. Como a Bíblia sobreviveu? A única explicação que eu conheço, que eu encontro e que faz sentido para mim, um milagre. Há um poder celestial que preservou ela ao longo da história. Há um poder celestial impresso nela pela sua revelação, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua soberania e autoridade, dominando todos os eventos ao longo do tempo, ao longo do espaço, preservando ela para que hoje eu pudesse ler ela no púlpito da Igreja Batista Central. Passa, por favor. Ateu Nutella falando. Mas os originais foram alterados, tá? O que você está lendo hoje é uma manipulação ao longo da história. Isso entra um critério técnico. No curso de teologia, uma das coisas que a gente estuda muito é uma matéria chamada crítica textual. A crítica textual, ela se destina a você estudar as características de preservação, dentre outras coisas, tá? Um dos campos do estudo da crítica textual é a preservação dos manuscritos originais até as presentes traduções. O que de fato foi alterado? O que de fato foi manipulado? E um dos principais critérios para isso é,
Você examina um texto, não só a Bíblia, qualquer texto antigo, um texto antigo e vê a veracidade dele, a confirmação dele a partir do número de manuscritos preservados. Óbvio, ninguém tem mais os originais, ninguém tem o papel e a pena que Paulo assinou. Isso não existe mais, os originais não existem. O que existem são os manuscritos, as cópias, a xerox da época, que eles faziam através dos copistas. Então, você examina a quantidade de cópias disponíveis através de estudos arqueológicos e vê, isso é dessa época, do século I. Quantos manuscritos eu tenho do século I? Tenho tantos. Compara um com o outro e vê, aquele texto está preservado. É isso que se faz com qualquer documento. Você vê a quantidade de manuscritos mais próximos da época da escrita, em até 3 séculos, e vem comparando ele para ver se foram alterados ou não. Se estiverem muito diferentes, sinônimo grande de alteração. Tá bom? E aí vamos lá. Essas são as quantidades de manuscritos disponíveis dessas célebres obras. A República, a obra-prima de Platão, ela tem 7 cópias disponíveis, em até 3 séculos depois da datação da escrita. Édipo Rei, Sófocles, a principal das tragédias gregas, 100 cópias disponíveis. Ética Nicômaco, a obra-prima da vida de Aristóteles, a carta escrita ao filho dele, tem 5 cópias disponíveis. A Ilíada de Homero, 643 cópias disponíveis, aqui tem mais. Pergunta, alguém já viu alguém questionando, zombando de alguém, porque estava lendo a Ilíada, estava lendo a Odisseia, estava lendo a obra de Homero? Alguém está lendo Aristóteles. Aí alguém, vem o filósofo Nutella, o historiador, diz, você está lendo esse negócio por quê? Foi adulterado. Sendo que eu só tenho 5 cópias disponíveis, 5 manuscritos. Alguém já viu isso acontecer? Não, isso aí não tem nada a ver, isso aí foi todo adulterado, não vale nada. Alguém já viu isso acontecer? Nunca vi. Vamos comparar a quantidade de manuscritos disponíveis da Bíblia. 24 mil cópias, contando com as traduções em copta. Nada, nenhum documento da Antiguidade Primitiva tem tantos manuscritos preservados como a Bíblia. Isso são os existentes hoje, juntando com os escritos confirmatórios da comunidade de Qumran e os manuscritos do Mar Morto, daria muito mais. São evidências, mas do conteúdo, que hoje a gente pode aferir, conferir, ver se foi manipulado ou não, nenhum chega absolutamente perto. Como isso aconteceu, Deus é quem sabe. Um milagre. Só um milagre explica tanta preservação, porque nada foi objeto de tanta destruição, tanta perseguição. Nenhum livro foi tentado tanto a indução à extinção como a Bíblia. A pergunta, dentro dessa perspectiva, quem morreria por um livro? Quem morreria por um livro? Alguém já viu alguém disposto a morrer para provar que Capitu não traiu Bentinho, coisa nenhuma? Morro, mas não traiu! Ele que era idiota. Se você não negar a traição de Capitu, morre toda a sua família. Pode matar, eu morro por isso. Alguém já viu isso? Não, e nem eu. Quantos exemplos, quantos testemunhos de mártires que negaram seus negócios, viram sua família, perderam parentes, perderam a vida em arenas para não negar a verdade desse livro. O testemunho do pastor Richard Van Brand, pastor romeno, que testemunhou e escreveu o livro Torturados por Amor a Cristo, na época da Cortina de Ferro, regime socialista que atingiu também a Romênia. Foi preso por portar a Bíblia. E na cadeia, estava evangelizando com as partes que ele tinha decorado da Bíblia e falando para os soldados que o prenderam acerca do Evangelho. Até que um dos superintendentes da prisão, onde ele estava, chega e o encontra pregando para outros detentos e para os soldados. Ele é tirado de lá
e é levado para uma solitária, onde durante uma semana espancam ele 3 vezes ao dia, e quando ele está agonizando, jogam água nele e deixam ele descansar. Quando ele restabelece as forças, outra surra. Durante uma semana ele fez isso. E ele conta que ao final de uma semana ele é devolvido à cela, e o superintendente olha para ele e diz assim: agora eu quero ver o que você vai fazer. E quando ele é colocado lá, ele só pede: por favor, me coloquem de pé. E 2 colegas dele ajudam ele, colocam ele de pé, segurando pelos braços. Ele olha para todos e pergunta: onde era mesmo que eu estava antes de ser interrompido? E naquele dia, nasceu um dos pastores da igreja da Romênia, o ex-superintendente da carceragem. Quem faria isso? Pelo capital. Quem faria isso? Por Romeu e Julieta. Quem faria isso? Pergunta do ateu Nutella: e um mundo sem Bíblia, como seria? Um mundo sem Bíblia seria muito melhor, né? Um mundo sem ignorância, um mundo sem fanatismo. Eu vou dizer para vocês o que seria um mundo sem Bíblia. Um mundo sem Bíblia, Lincoln não libertaria os negros. Martin Luther King não seria ouvido, o pastor Batista. Isso é para ir dizer que a Bíblia foi causa das violências, causa da Inquisição. Não, a Inquisição foi feita porque não havia Bíblia. Inclusive para perseguir a Bíblia. No mundo sem Bíblia, a cultura ia ser muito melhor, será? Que a Bíblia persegue a cultura? No mundo sem Bíblia, a gente não teria Capela Sistina. Da Vinci nunca pintaria a Última Ceia. No mundo sem Bíblia, você não saberia quem é Chicó, quem é João Grilo. Não haveria o Alto da Compadecida. No mundo sem Bíblia não haveria a Reforma Protestante. E eu vou dizer para vocês, a Reforma Protestante foi um movimento cristão e foi pela primeira vez em que um movimento intelectual se levanta para combater autoridades místicas da história. Sem a Reforma Protestante, nunca existiu o Iluminismo. O Iluminismo foi ponga da Reforma Protestante. Os pensadores que não tinham a coragem que Lutero teve, que Calvino teve, que Zwinglio teve, começam a dizer: podemos questionar, né? E os cristãos dizem: devem. A Bíblia demanda isso. A Bíblia manda você questionar. Você não questiona porque não é Bíblia. É por isso. Será que o mundo sem Bíblia seria esse mundo dos sonhos que os ateus pensam mesmo? E uma coisa que agora o ateu mais Nutella do mundo não pode negar. Pega um criminoso, pega um depravado, pega um condenado, tranca ele na cadeia, dá para ele Admirável Mundo Novo, um dos meus livros prediletos, dá para ele o Manifesto Comunista, espera 2 anos e vê como ele sai de lá. Provavelmente ainda mais revoltado. Mas quem já fez trabalho em penitenciária, isso é só um exemplo, quem já fez trabalho de rua, de abordagem e redução de danos, abordagem a pessoas em situação de drogadição, nenhum ateu mais convicto consegue negar isso. Nenhum livro tem um poder de transformação como a Bíblia. Nenhum livro tem tantos testemunhos de vidas transformadas, de caráteres sendo mudados, de essências sendo amoldadas, de casamentos recuperados. Nenhum livro tem esse poder. Nenhum livro tem tantos testemunhos disso. Nem o ateu mais convicto consegue negar isso. A grande resposta que me arrepia de dar para vocês é: por que eu creio na Bíblia? Eu tomo emprestado, volta aqui. Eu tomo emprestado a frase de Tertuliano. Por que eu creio na Bíblia? Credo quia absurdum. Creio porque é absurdo. Creio porque não faz sentido. Creio porque só um milagre
explica esse livro que nunca foi preparado para dar certo, que nunca teve grandes mãos humanas à sua frente, que nunca teve um preparo intelectual, que nunca teve uma estratégia de uma editora, que nunca teve nada de atrativo aos olhos humanos, assim como o seu Messias, que não tinha parecer nem formosura, era relegado, desprezado entre os homens, porque foi subindo como um renovo em uma raiz de uma terra seca. Não havia nele nenhuma beleza para que fosse desejado. Assim é a sua palavra. Nunca foi projetada para dar certo, para que a excelência do poder estivesse na essência verdadeira do seu autor e não na qualidade dos seus executores. Essa é a santa palavra de Deus. Esse é o poder desse livro. Creio porque é absurdo. Creio porque é louco. Creio porque é irracional. Creio porque a minha inteligência não consegue dar uma explicação mais plausível, mais provável para vocês. Creio porque só o poder sobrenatural de uma autoridade soberana que gere o universo com o poder do seu braço e nunca perde o controle da história poderia trazer esse livro na minha mão no ano de 2022. Só por isso eu consigo crer. Não tem outra explicação. Meus irmãos, eu afirmo com toda a contundência do mundo, a Bíblia é a palavra de Deus. Leia a Bíblia todos os dias. Eu finalizo contando uma história para vocês. E a pergunta base dessa história é: a Bíblia é um livro para você ou sobre você? O que vem na mente de vocês? A Bíblia é um livro para você ou sobre você? Pense nessa seguinte história. Um dia, Davi não foi trabalhar, não foi para a guerra como os reis iam sempre, nesse período do ano. Quando viu, o Windows dele estava aberto. Uma janela. E nesse Windows estava a navegação privativa. E tinha uma bela moça tomando banho. Ele olhou, se encantou e disse: é essa que eu quero. Mas é casada, Davi. Bobagem, eu não sou ciumento. Chama ela. O rei solicitou a presença de Batseba. Pense: ah, mas Batseba também, né? Ela tinha escolha? Solicitação de um rei? Vai Batseba dizer: hoje não. Não quero. Rei, eu sou casada, para. Vai a cabeça dela e do marido. Davi não teria coragem disso. Ah, não. Davi teve coragem de coisa muito pior, eu vou contar para vocês. Toma Batseba. Se deita com ela. Ela é engravida. Por acaso, é uma coincidência, gente. Tentem entender. Batseba era a esposa de um dos melhores amigos de Davi, Urias, um dos seus soldados mais leais e mais fiéis. Davi percebe: ih, rapaz, fiz besteira, ela engravidou. Vamos fazer o seguinte: traz Urias de volta na batalha. Urias volta. Ele chama Urias para uma festa, dá vinho para Urias, deixa Urias alegre. Agora, Urias, vai para casa, vai lá ficar com sua esposa, deite com ela. Só que Davi não sabia o que era conhecer um homem de caráter. Urias deita na porta do palácio e fala assim: nunca, rei, que eu vou ter em casa prazer com minha esposa, enquanto meus companheiros estão dando a vida por mim na guerra. Não conte com isso. Eu sou fiel às minhas alianças. Davi ora, pensa, assim: ferrou. Ah, não queria, vou ter que matar. Nem queria, gente. Mas vocês estão vendo, né? Não tive escolha. Faz assim: olha como ele confia no caráter de Urias. Ele escreve uma carta para ser mandada para Joabe, dizendo: Joabe, encosta o caveira. Finaliza esse elemento aí. Deixa ele sozinho na frente de batalha e vai embora. Sabe quem leva essa carta? Urias. E não abre. Ele entrega a sentença de morte dele na mão do algoz, do chacal. Isso é feito. Urias morre, e agora o campo
está livre, para Davi viver um grande amor. Esse trecho podia ter sido escrito por Glória Pérez, mas não foi. A gente, que lindo esse amor. Um dia, Davi, desfrutando desse amor, é visitado por um profeta, Natan. Natan chega para ele e diz: rei, eu tenho uma história bonita para lhe contar, rei. O rei, opa, história, adoro história. Amo. Pode contar, pode contar. Estou empolgado aqui, já peguei o caderninho, vou analisar ela todinha. Aí o rei, beleza. Natan começa: tinha um homem que ele tinha muitas ovelhas, assim. E tinha outro vizinho dele que só tinha uma ovelhinha. E essa ovelha para ele era a preciosidade da vida dele. Quer saber? Essa ovelha dormia na cama com ele, de tanto carinho que ele tinha por ela. Era a única que ele tinha. Aí um dia, esse homem rico, de muitas ovelhas, recebe um amigo que estava viajando. Passa na casa dele, e ele quer fazer um jantar. Aí vai fazer um jantar para o cara. Preparou o airfry, deixou tudo bonitinho. Aí pensa: vou matar minha ovelha, não. O que ele faz? Ele pega a ovelha, a única ovelha do seu vizinho, do seu amigo, e mata. E deixa o cara sem nada. Pergunta, rei: o que esse homem merece? Vocês lembram a reação de Davi? Esse homem merece a morte! Que bandido, pilantra, petista, vagabundo. Ele pensou nos piores palavrões desse homem. Esse aí não vale nada. É flamenguista, tenho certeza. Pega esse corintiano safado. Que absurdo! Que absurdo! Aí Natan olha para ele assim: né? Tu és esse homem. E Davi muda. Cai por terra, chora, escreve um dos seus mais poderosos salmos. Por favor, Deus, não retire de mim teu espírito. Por que a reação dele muda? Porque ele pensava que aquela era uma história para ele analisar, para ele julgar, para ele ficar vendo se é verdadeiro ou se é falso, para ele ver os critérios literários, para ele fazer uma crítica textual, para ele fazer uma exegese, uma hermenêutica. Ele achava que era uma história para ele, para a avaliação dele. Era um band-aid para colocar no coraçãozinho dele, para ele ficar bem, para ele dormir em paz. O que ele não sabia é que aquela história era sobre ele. Eu quero dizer para vocês: a Bíblia não é um livro para você. Se fosse, teria sido escrito em português. Não foi. A Bíblia é um livro escrito para outras pessoas, para outras comunidades, de outros países, de outras épocas. Ela não é um livro para você, mas ela é um livro sobre você. É a história da minha e da sua vida aqui. Como pastor, eu posso te dizer, uma das piores tentações que a gente tem é achar que a Bíblia é um livro de pregações. É quando a gente ouve, a gente lê um texto, a gente ouve uma ilustração, tem um insight e pensa: isso dá uma mensagem. Quando eu começo a pensar isso é porque eu estou perto de cair. E aí às vezes precisa que Jesus atravesse o portal, me sacuda e diga: infeliz, eu não morri na cruz para tu ter uma boa mensagem. Eu não lhe dei a minha palavra para tu ter uma pregação. Eu lhe dei a minha palavra para você aprender a viver. A Bíblia não é um livro para pregar. A Bíblia é um livro que te ensina a cuidar melhor do teu filho. A Bíblia é um livro que te ensina a tratar sua esposa. A Bíblia é um livro que te ensina a cuidar do seu marido. A Bíblia te ensina a parar de ser desonesto na sua vida profissional. A Bíblia é um livro que te ensina a parar de pagar propina.
A Bíblia é um livro que te ensina a pagar seus impostos. A Bíblia é um livro que te ensina a você ser honesto com quem está com você. A Bíblia é um livro que te ensina a você parar de ser fofoqueiro. A Bíblia é um livro que te ensina o poder da maledicência na vida de alguém que pode ser destruído iminentemente pelos seus atos. A Bíblia é um livro que te ensina a ser romântico e a falar uma poesia no ouvido da sua esposa de vez em quando ou de vez em sempre. A Bíblia é um livro que te ensina a ver as necessidades do seu marido e acolhê-lo naquilo que ele necessita. A Bíblia é um livro que te ensina a você escolher bem um candidato que não seja só aquele que faz a sua vontade, mas aquele que te ensina a renunciar quem você é em prol da sociedade. A Bíblia é um livro que te ensina a você a se posicionar diante das adversidades e dos absurdos que a gente vê no mundo. A Bíblia é um livro que te ensina a ser mais caridoso com o excluído. A Bíblia é um livro que te ensina a estender a mão para aquele que caiu. A Bíblia é um livro que te ensina a promover cura àquele que está doente. A Bíblia é um livro que te ensina a ir atrás daquele que se afastou e trazer ele de volta. A Bíblia é um livro que te ensina a pregar rejuvenescimento para aquele que envelheceu. A Bíblia é um livro que te ensina a proclamar vida àquele que morreu. A Bíblia é um livro que te ensina a você estar todos os dias proclamando liberdade aos cativos e anunciando o ano aceitável do Senhor e o dia da sua vingança. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Eu digo categoricamente para você, passa por favor. Ah, meu querido, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá sempre coragem de responder. A questão é, você quer mesmo saber? Você quer perguntar? Você tem coragem de fazer para ele as perguntas? A pastora falou antes aqui da oração perigosa. Seja feita a tua vontade. Porque eu vou dizer para você, eu discordo de muita coisa que tem na Bíblia, mas discordo com muita vontade. A Bíblia não se importa. A Bíblia não está aqui para concordar comigo. Naturalmente, a Bíblia segundo Saulo seria bem diferente. Teria outras coisas. A Bíblia segundo Saulo colocaria pecado torcer por vitória. Justamente porque eu, sendo Deus, não queria ver você infeliz. Eu não quero ver ninguém na série C. Para mim seria pecado isso. Deus se ocupa com outras coisas. O exercício de fé não está em construir um Deus que gosta do que você gosta, que pensa como você pensa, que vota em quem você vota, que come o que você come. Isso não é fé. Isso é fideísmo, isso é crença. Alguém já disse uma vez que Deus construiu o homem, Deus fez o homem, formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Veio o homem e ele retribuiu o favor. Fez um Deus à sua imagem, à sua semelhança, que torce para o time dele, que gosta do que ele gosta, que veste a roupa que ele veste. A Bíblia não se presta a isso. A Bíblia é como um espelho. Acreditem, minha esposa me chama de lindo. Coisa dela. O espelho não. E ele não se importa se eu vou quebrar ele. Ele não tem medo de divórcio. Está se lixando. Ele sempre me diz a verdade. A Bíblia é isso. Ela sempre vai te dizer a verdade. Ela sempre vai te confrontar. Ela sempre vai dizer: ah, deixe o ímpio o seu caminho, deixe o homem os seus pensamentos maus e volte para Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A Bíblia sempre vai te confrontar. A Bíblia é uma espada. Ela não vai acalmar suas emoções. Às vezes ela vai terminar de te rasgar no meio. Ela vai te ferir. Ela vai te machucar. Hoje, se você tiver coragem de perguntar, eu não tenho dúvida, a Bíblia sempre vai ter coragem de responder. Feche seus olhos e ore ao Senhor. E peça a Ele o confrontamento que você necessita. Que essa espada entre em você. Foi isso que Jesus fez. Quando Jesus conversa com Satanás e diz: ah, Satanás, nem só de pão, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele não estava falando para Satanás, porque Satanás não estava com fome. Quem estava 40 dias de jejum era quem? Jesus.
Quem estava sendo tentado a pegar as pedras e transformar em pão era quem? Era Jesus. Aquela palavra não era para Satã, não era para o outro, era para ele. Ele estava lembrando a própria alma dele. Nem só de pão viverá o homem. Ele pegou aquela espada e enfiou no peito dele. E é isso que eu quero que você faça hoje. Pegue a palavra de Deus e aplique a sua vida, e confronte as suas incoerências, a sua hipocrisia. Pega ela e enfia dentro de você agora e diz: Senhor, eu não aceito seguir 1 menos do que a tua palavra me ordena. Eu não aceito. Sabe o que é a melhor definição de uma promessa? Uma promessa é marcar um encontro consigo mesmo no futuro. Há 10 anos atrás, eu prometi à minha esposa que seria fiel a ela quando a gente casou. Eu fiz promessas a ela de que eu estaria com ela na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. E se você é casado, você sabe, ao longo de 10 anos eu nunca pensei em divórcio. Mas em homicídio? Não sei. A gente pensa cada coisa. E todas as vezes que eu me sentia mais fraco, o Saulo que prometeu há 10 anos atrás apareceu para mim, me encontrou e botou o dedo na minha cara e disse: você prometeu, infeliz. Seja homem. Seja homem. Você prometeu. Eu quero dizer isso porque hoje eu te desafio a fazer promessas para você mesmo e dizer: eu prometo seguir tudo aquilo que eu entender da Bíblia. Eu prometo amoldar a minha vida à palavra de Deus. E essa semana, o João, o José, o Rodolfo, o Antônio, que está prometendo agora, vai te encontrar no trânsito, no seu local de trabalho, na sua cama matrimonial, na internet, no WhatsApp. Ele vai te encontrar, vai botar o dedo na tua cara e dizer: você prometeu, seu infeliz. Converse com o Senhor agora e peça a Ele forças para honrar as promessas que você está fazendo diante dEle, diante do altar dEle. E diga a Ele: ah, Senhor, o que votei, pagarei. Só me dê forças para isso. Me dê forças para viver tudo o que a Tua palavra diz. Tudo que o Senhor sonhou para mim. Tudo. Eu não quero negociar nenhum centímetro do que a Tua palavra sonhou para mim. Eu prometo. Eu prometo não ser mais o mesmo. Eu prometo ser outro marido. Eu prometo ser uma esposa fiel. Eu prometo ser outro tipo de profissional, ainda que isso me custe dinheiro. Eu prometo te seguir. Eu prometo fugir da pornografia. Eu prometo uma vida sem promiscuidade, Senhor. Eu prometo terminar aquelas conversas que eu tenho alimentado. Eu prometo deixar o adultério. Eu prometo parar de pagar propina. Eu prometo lutar pelo meu casamento. Eu prometo pedir perdão ao meu pai. Eu prometo perdoar minha mãe. Eu prometo ser mais santo. Eu prometo ler mais a Tua palavra. Eu prometo tirar tempos longos do meu dia para ficar em devoção. Eu prometo não mais negligenciar minha vida espiritual. Eu prometo não mais ignorar aquilo que eu sei que a Tua
palavra ordena. Pai, fortifica-nos para que possamos pagar o que votamos. Que o Senhor nos dê coragem para perguntar e para ouvir tudo que a Bíblia tem a responder. Que o Senhor nos empodere a fazer com que essa palavra se torne vida em nosso coração e em nossa prática todos os dias. Que o Senhor nos dê forças para fazermos aquilo que o nosso coração e a nossa mente já sabem. Que a gente possa te seguir até onde for. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.